a sua carne. Permita-se viver segundo a vontade de Deus. Não dê mais ouvidos às suas paixões e os seus desejos momentâneos, pois há um plano maior de Deus na tua vida. O pecado começa nos olhos, vai para a mente e ela baixa até o coração. Neste vídeo veremos que para vencermos as obras da carne é preciso deixar-se dominar pelo Espírito Santo. Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações, pois aqui neste canal eu ajudo as pessoas a conhecerem um pouco mais das Sagradas Escrituras. Para vencermos a carne, é preciso que venhamos andar no Espírito, ser cheio do Espírito, pois somente através da ajuda e a direção do Espírito é que podemos resistir estas obras. Nós podemos ver no livro de Gálatas que nos mostra que Paulo se refere que as obras da carne e as obras do Espírito, ele se refere que há uma luta, uma guerra, uma batalha. Então, a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então, um luta contra o outro. Então, nós podemos ver que a carne e as obras da carne são inimizades contra Deus. Então, as obras da carne é o resultado do pecado, da natureza adâmica pecaminosa. É a nossa fragilidade humana, a nossa natureza, as nossas vontades, nossos desejos e nossas paixões. Mas então, como podemos vencê-la e como podemos dominar? É preciso que, através da ajuda do Espírito Santo, venhamos aprender a rejeitar as obras da carne. Nós cristãos entendemos que esta luta se inicia quando aceitamos a Cristo, pois crucificamos a nossa carne e começamos a viver segundo o seu Espírito. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Ele que nos direciona, é Ele que nos impulsiona a fazer a vontade e seguir a vontade de Deus. Então, as obras do Espírito são os frutos do Espírito, que são as 12 partes. Uma delas, o amor, a longanimidade, a benignidade, são essas as obras do Espírito. Então, quando o Espírito Santo habita em nós podemos ser direcionados. Então, mortificamos a nossa carne, crucificando a nossa carne, os nossos desejos, nossas vontades e nossas paixões, e nós entendemos que nós devemos cuidar dos nossos olhos, o que estamos vendo, então para dominar a nossa carne, porque as tentações começam quando avistamos algo, então entra na nossa mente a vontade, o desejo e as emoções, então desce até o nosso coração, e nós sabemos e entendemos que a Bíblia Sagrada diz que do coração procedem as saídas da vida. Então, nós como cristãos, para podermos dominar a natureza pecaminosa e as nossas fragilidades, é preciso que venhamos cuidar das saídas do nosso coração. É por isso que precisamos nos revestir da couraça da justiça, que protege o nosso coração. Porque a natureza do homem, ela é em se impulsionar para o pecado, se impulsionar para as emoções e desejos e suas vontades. Como a palavra nos diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço.
Então, esta luta, esta batalha da carne e o espírito, só podemos vencê-la através do Espírito Santo de Deus. É sendo selados, fechados, fechando todas as brechas, fechando tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que desagrada ao Senhor e que é inimizade contra Deus, pois nós sabemos que as obras da carne é morte, é inimizade contra Deus, é a separação de Deus e do homem. Então, quando pensamos, quando olhamos e somos tentados, pensamos e queremos fazer algo, primeiro vai descer no nosso coração. Então, depois que descer do nosso coração, é que poderemos cair ou não em tentação. Nós podemos ver um exemplo na Bíblia Sagrada de Davi. Davi olhou para aquela mulher e através dos seus olhos, ele deixou descer no seu coração o desejo de tentação, de cair. Então, Davi foi dominado pela carne. Então, todo cristão que é dominado pela carne, ele está em declínio, indo em direção ao pecado, indo em direção à morte. E quando ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele é guiado dentro da vontade do Senhor Jesus, ele é direcionado e nós podemos entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um sopro, é um vento, é vida, é respiração. Por isso devemos estar cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, porque no momento ao qual formos tentados, o Espírito Santo falará ao nosso ouvido e nós entenderemos a sua voz. Então, o que você prefere? Ser dominado pela sua carne ou ser dominado pelo seu espírito? Se você quer conhecer mais sobre quem é o Espírito Santo, eu tenho um estudo aqui no nosso canal que vai te mostrar todas as partes e as partes do fruto do Espírito Santo, pois quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos o fruto do Espírito e as suas partes. Então, o Espírito Santo nos direciona e nos afasta do pecado. Ao livro de Gálatas nos diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, queridos, vamos deixar a nossa velha natureza, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, não vamos deixar nos dominar por ela, mas vamos ser dominados pelo Espírito de Deus, direcionados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito de Deus. É somente assim que poderemos vencer os velhos impulsos, as velhas paixões e os velhos desejos da nossa carne. Para vencermos o conflito entre a carne e o espírito, é preciso que venhamos estar sendo cheios do seu espírito todos os dias, diariamente, pois o pecado vai bater a nossa porta todos os dias, mas Deus nos deu o livre arbítrio para resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, querido, te encha do Espírito Santo de Deus, crucifique a sua carne, permita-se viver segundo a vontade de Deus. Não dê mais ouvidos às suas paixões e os seus desejos momentâneos, pois há um plano maior de Deus na tua vida. Ele quer que você vença a batalha, que você vença essa batalha. Em nome do Senhor Jesus, permita que o Espírito Santo de Deus te guie e te controle. Permita que a presença de Deus invada a tua vida e enche de uma maneira tal que você vença suas paixões, vença suas vontades e os seus desejos. E que você cuide as saídas do teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. O pecado começa nos olhos, vai para a mente e ela baixa até o coração.
e que Deus possa te guardar e que você possa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus e não dominado pelas obras da carne que vem te afastar do Senhor, e que você possa viver segundo o seu Espírito e possa fluir em você o fruto do Espírito de Deus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família. Fica na paz de Deus.